Olá, mais um programa do canal História Atual. Há 57 anos, mais precisamente, da noite do dia 31 de março para o dia 1º de abril, a democracia brasileira sofria um duro golpe. Os militares tomaram o poder e implantaram uma ditadura que durou 21 anos. Quais sequelas ainda vivemos por conta dessa ditadura? Vamos conversar um pouco sobre o golpe, sobre a ditadura e as sequelas que até hoje estão presentes na nossa sociedade. Pois é, como disse, 57 anos se passaram daquela fatídica noite de 31 de março e daquela manhã de 1º de abril. Mas entender o golpe militar não é apenas olhar para as Forças Armadas e afirmar que os militares tomaram o poder. O regime implantado não pode ser dito que foi apenas um regime militar. Porque por trás dos militares existia uma estrutura de pensar, de articular e de financiar o golpe à ditadura. E essa estrutura era encabeçada pelos setores conservadores da política brasileira e pelo setor empresarial ligado, em especial, ao capital norte-americano. Por isso, o golpe e a ditadura têm que atrelar dois sujeitos, o setor empresarial e o setor militar. A ditadura empresarial militar que durou 21 anos. Em que circunstâncias ocorreu esse golpe? O governo João Goulart foi um governo eleito democraticamente. Os setores conservadores não aceitavam a derrota. E como não conseguiam voltar ao poder pelo voto, tentaram de tudo até conseguir através de um golpe. E o pretexto? As propostas de reformas do governo. O discurso nacionalista do governo. Essas propostas e esse discurso rapidamente foi transformado em discurso comunista. E como uma boa parcela da sociedade brasileira tem uma postura conservadora, não foi difícil transmitir para o povo que o Brasil sofria uma ameaça comunista. E aí, intensificaram-se as propagandas nos meios de comunicação, rádio, jornais, insuflando a população contra o governo. E nos bastidores, empresários, alta cúpula das Forças Armadas e os Estados Unidos. Sempre nós escutamos algumas pessoas dizerem que na época da ditadura militar era muito bom e até que não tinha corrupção. Lê do engano. Essas pessoas ou são os nostálgicos da ditadura, oportunistas ou desavisados. É bom lembrar que no regime ditatorial não existe liberdade de imprensa. Somado a isso, tem o temor das pessoas em denunciar atos de corrupção. Se você tem receio de denunciar e não existe liberdade de imprensa, como a sociedade fica sabendo dos atos de corrupção? Por isso que pouco se fala ou pouco se falava de corrupção durante o regime militar.
Não porque não existisse. Sim, porque as denúncias eram difíceis e não havia liberdade de imprensa. Ao contrário da democracia, onde as pessoas têm mais liberdade para falar, para denunciar. E a imprensa é livre. Por isso, as denúncias de corrupção numa democracia são muito maiores do que no regime ditatorial. Qualquer regime ditatorial. Então, não é correto afirmar que durante o período da ditadura empresarial militar não havia corrupção. Outro ponto também. Quando se fala em ditadura empresarial militar, direciona-se sempre para os militares como se dentro das Forças Armadas não tivesse ocorrido reação. Nem todos os militares apoiaram o golpe e o regime. Nas Forças Armadas, no Corpo de Bombeiro, na Polícia Militar, nós tivemos pessoas, militares, que contrariaram os interesses dos seus superiores. E é claro, assim como sindicalistas, professores, camponeses e outros segmentos da sociedade que ficaram contra o golpe, que reagiram à ditadura, esses militares também foram perseguidos, também sofreram sanções dentro das Forças Armadas. Então, é preciso olhar também para esse ponto. Nem todos os militares apoiaram. Uma outra questão também. A relação entre a sociedade civil e os militares. Por isso que é preciso repensar quando se afirma ditadura militar. Porque se você tem setores da sociedade civil, e aqui destacamos, por exemplo, o setor empresarial ligado ao capital estrangeiro, e aí mais uma vez afirmando, capital estrangeiro esse, em especial o imperialismo norte-americano. Esses civis disseram sim ao golpe e à ditadura. Então, o regime implantado não partiu apenas da cabeça de generais. Aliado a eles estavam setores da sociedade civil. Outro ponto também que se fala muito da ditadura militar, do golpe, é a participação das igrejas. Sempre destaca-se a atuação da Igreja Católica. É bem verdade que, por ser o Brasil um país de maioria católica, a presença de católicos nos atos favoráveis ou contrários sempre foi maioria. Foi a Igreja Católica que levou para as ruas de São Paulo a Marcha da Família. Uma poderosa manifestação contrária ao governo João Goulart, fortalecendo o discurso anticomunista. Mas essa mesma Igreja Católica, logo após o AI-5, passaria a mudar de posição. Muitos padres passaram a sofrer perseguições do regime. E a igreja passa a ter uma postura diferenciada daquela do golpe de 64. E as igrejas evangélicas? Como nós podemos situá-las nesse contexto? Da mesma maneira da Igreja Católica, as igrejas evangélicas também tinham os seus setores mais progressistas e mais conservadores. E a gente vai encontrar em estudos, em matérias de jornais, nos relatórios da Comissão Nacional da Verdade, a participação de setores conservadores das igrejas evangélicas. Ou em posição de omissão ao golpe, ou
em posição de apoio ao golpe. Então, igrejas como a Presbiteriana, Assembleia de Deus, Igreja Batista, Metodista, são igrejas tradicionais, as suas lideranças se posicionaram. E assim como em outras instituições, aqueles fiéis que se opuseram ao golpe, que se opuseram ao regime, também sofreram sanções dentro dessas igrejas. Veja que essa postura das igrejas, dos militares, da sociedade civil, infelizmente, repercute até hoje. Ainda vivemos sequelas do golpe da ditadura. O momento que estamos vivendo hoje, essa divisão do país, esses ataques, esse discurso de ódio, essa propaganda em defesa da ditadura militar, são resquícios. Por isso que precisamos fortalecer cada vez mais a nossa democracia. Negar a ditadura empresarial militar é uma ignorância histórica. Não tem como negar. Muito menos aplaudir. Foram homens, mulheres, presas, torturadas e assassinadas. Não dá para esquecer. Por isso é bom lembrar. Lembrar para que nunca mais se repita.